Diego, da onde veio essa pira de virar professor? E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Cara, na verdade, eu não tinha vontade nenhuma de virar professor. Eu achei que ele ia falar, eu não sou professor. Eu falei, pronto. Não tinha vontade nenhuma de virar professor, assim, não tinha nada em mente. Quando, quando eu terminei o ensino médio, foi uma fase um pouco complicada, na verdade, da minha vida, porque eu perdi meu avô paterno no terceiro ano do ensino médio. E ele era meio que, assim, a base da minha família, sabe? Caramba. E, e aí a gente ficou muito desestabilizado. Meu pai teve que se virar para segurar as pontas da nossa casa e da casa da minha avó. E aí eu fiquei um ano parado. Fiquei um ano parado. E aí depois eu fui fazer vestibular e aí era aquela coisa do tipo, putz, eu estudei a vida toda na escola pública. Então, tipo, eu sabia que eu não tinha condições de passar em uma federal ou coisa do tipo. E meu pai não tinha condições de bancar Aham. uma estadia para mim em outra cidade, né? Então eu falei, pô, qual é o curso que eu consigo fazer que meu pai pode me ajudar e que de alguma forma eu consiga trabalhar depois? Aí eu falei, pô, tem as licenciaturas, aqui tem uma universidade aqui na cidade. E aí tinha as opções. Aí tinha lá biologia, matemática, tinha letras, e aí tinha história. Aí sabe quando você olha pra todos e fala assim, essa de jeito nenhum, essa é muito ruim, essa aqui é menos pior, então vai essa aqui mesmo. E aí eu fiz história, cara. Eu me formei em história, minha graduação foi história. Meu pai é professor de história e geografia. Então na minha mente a primeira coisa que eu pensei é, pô, velho, tem um monte de livro na minha casa, vai ser muito fácil. E O material aí, gratuito ali, né? já tem um monte de coisa, deve ser de boa, né? Doce ilusão. Mas foi assim. Mas aí depois que eu comecei a fazer o curso, eu curti. O curso de história é um curso que abre muito a cabeça, assim, né? Abre muito a mente da gente. A gente começa a ter uma visão mais para parte social. E o curso que eu fiz, por mais que fosse uma universidade particular, era um curso muito social, voltado para a história social. Então foi bem legal, assim. Foi um curso que me ajudou a abrir bem assim a mente. E tanto é que depois eu fiquei tão na pilha que eu fiz o mestrado, né? Eu tenho mestrado em História Social também. Caramba. E aí só mais pra frente, depois que eu já tava dando aula, eu fiz graduação em Letras pra poder pegar umas aulas de redação também. Ué, quem foi que me falou da Massa. filosofia? O tio das Cove me enganou. É porque, na verdade, assim, ó, eu dei aula há muito tempo de filosofia e sociologia. Hoje em dia eu dou plantão numa das escolas de filosofia e sociologia. E aula mesmo, eu dou aula de história, dou aula de redação e de inteligência emocional. Caramba. Pois é. Cara, Gente, ele é coach. Mentira. é, Só- já que, só- já que você é professor de história, talvez você possa esclarecer uma coisa pra mim e pra um bando Hum. de gente também. Ah, não. Se for a mesma coisa, pergunta, porque é um negócio que já tá na minha cabeça aqui. Ah, eu não sei, porque assim, né, eu só vejo pessoas leigas falando sobre o assunto, né, e aquele negócio lá da escravidão, dívida histórica, escravatura branca e etc, que também rolou uma época aí, né, Não mas era eu isso nunca não, vi. mas é mais uma coisa agora. Obrigado por acabar É, de fuder a minha mente aqui. porque assim, você vai discutir sobre escravidão com uma pessoa negra, ele vai puxar pro lado dele, falar, ah, mas tem a dívida histórica que os negros foram escravizados, mas, tipo, os próprios negros escravizavam os negros naquela época, né? Não o branco escravizou o negro. O branco foi errado de ter comprado, aí, mas teve escravatura branca, dá um bug na cabeça de todo mundo, cara. Eu acho que você poderia esclarecer isso pra mim, pra um monte de gente que pode só ter essa dúvida também. Já entrou na Tá bom, polêmica, safado. Vai. tranquilo. Bom, basicamente é assim, a concepção das pessoas de que os pretos escravizavam os pretos, né? O termo Isso. correto, na verdade, é afrodescendente. A gente não deve usar mais o termo negro, porque ele é um termo pejorativo. Ou é afrodescendente ou é preto, né? E a escravidão na África, ela era escravidão, na maioria das vezes, por guerra ou por dívidas. Então ela tem um modelo de escravidão muito diferente do modelo que a gente conhece aqui no Brasil, né? Então, essa talvez seja a grande falha assim da maioria das pessoas em
quando tentam entender esse processo. Ah, mas eles se escravizavam, mas lá a escravidão era por guerras. Na África a gente tem várias subdivisões, né? A África, principalmente no período do escravismo, a gente tinha muitas tribos, principalmente. Então, normalmente havia conflito entre elas. E aí, quando uma guerreava com a outra, aquela que perdia, eles se tornavam escravos. E aí, quando a gente tem o processo das grandes navegações e tudo mais, e a escravidão começa a fazer parte de uma dinâmica europeia, a gente vai ter essas tribos que venciam, vendo a possibilidade de comercializar aqueles indivíduos que tinham perdido o conflito, né? E aí, assim, os europeus buscavam, né, essa dinâmica. Então a gente tem a escravidão dos afrodescendentes. A gente não pode dizer que tem uma escravidão de brancos, né? Porque, assim, ao longo da história, a escravidão de pessoas brancas seria uma escravidão por guerra. Então é outro modelo. O modelo escravista que a gente tem no Brasil... Não foi aquela mesma coisa de vender os brancos para ser escravizado, no caso, igual os negros foram, né? É completamente diferente. Não, a questão dos brancos é uma escravidão por dívidas, né? E é uma escravidão de guerra. É uma escravidão que muitas vezes até o indivíduo, depois de um tempo, ele conseguia sair daquela condição. É diferente da escravidão que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece, que é a escravidão dos africanos, que são só a população afrodescendente, e eles são tratados como objeto, né? Infelizmente, assim, é esse o processo. Por isso que tem toda essa discussão, né, de reparação, e realmente, assim, tem mesmo e deve haver. O meu posicionamento nesse sentido é que deve haver. O meu TCC, só para vocês entenderem, o meu TCC foi sobre a questão de como os afrodescendentes eram retratados nos livros didáticos de história. E assim, no livro didático de história, o afrodescendente, ele nunca aparece como alguém que foi importante em algum processo histórico. Ele sempre aparece na condição de escravo. Ele sempre aparece na condição de grupo excluído, né? Então, é necessária essa reparação. E, infelizmente, a gente ainda vive ainda um preconceito muito grande. Ainda existe muito racismo no Brasil e no mundo, né? Por isso que a gente tem essa questão, essa discussão toda de reparação e tudo mais. E se a gente parar para pensar, e eu falo isso com os meus alunos sempre, eu dou aula em 3 escolas. As 3 escolas que eu dou aula são particulares. E eu sempre pergunto para meus alunos, vocês já pararam para pensar quantos alunos afrodescendentes tem aqui no colégio? E aí quando eles param, assim, eles entram em choque. Porque normalmente numa escola com 500 alunos, às vezes tem 3 alunos que são afrodescendentes, cara. Então, tipo assim, não adianta a gente falar assim que existe igualdade, que a dinâmica de acesso é a mesma, porque não é. A maioria dessa população afrodescendente, ela tá na periferia, né? E ela tá na escola pública. E comparar a escola pública com a escola particular dá até uma judiação, cara. Não tem como, assim. É discrepante demais a diferença entre uma escola pública e uma escola particular. Não sei se eu respondi. Eu tô chocado com a explicação, com as pessoas que estão aqui. E eu tenho outro argumento também. Tem a própria igreja usava... é lógico que são pessoas mal intencionadas, mas... o argumento que as pessoas pretas não tinham alma. Então a escravidão seria uma forma de... sei lá, puni-las para que assim elas conseguissem chegar ao céu. Olha como o povo é maluco. Ou eu tô falando besteira? Na verdade, é a questão da religiosidade, né? Uhum. O cristianismo, durante muito tempo, tenta se colocar como a principal modelo ideológico, né? Não era só uma religião, era uma ideologia, né? Principalmente quando a gente traz lá do período medieval. E aí, quando a gente para analisar, em todos os momentos da história, a Igreja Católica, ela tenta mistificar qualquer outro tipo de religião. E aí a gente tem as religiões africanas, que são completamente diferentes, né? Uhum. Culturalmente falando, né? E aí a Igreja Católica, ela ataca, né? Porque ela quer expandir o tempo todo. E aí o processo é mais ou menos nesse sentido, de tentar eliminar toda a concorrência dentro dessa lógica de uma ideologia religiosa, né? E aí, assim, tanto é
que a Igreja Católica ela só começa a perder força mesmo quando a gente tem o Lutero fazendo todo aquele movimento contra, né, as ações da igreja e tudo mais. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.